O tema da aula de hoje é reações em solução aquosa. De fato, nós já começamos o estudo de reações em solução aquosa na aula 7, quando estudamos, por exemplo, reações de neutralização. Uma reação de neutralização acontece graças à formação de um eletrólito fraco. Então, a formação de um eletrólito fraco pode ser a força motriz da reação ácido-base. Exemplo, você tem lá ácido clorídrico, que é um eletrólito forte, reagindo com uma solução de hidróxido de sódio, também eletrólito forte, e como produto você vai ter cloreto de sódio e água. A água é um eletrólito fraco, ou, em outras palavras, a condutividade da reação diminui à medida que a reação progride. Agora nós vamos falar sobre reações que acontecem com a formação de um precipitado, um sólido insolúvel. Mas para avançar nesse conhecimento, eu vou precisar falar um pouquinho sobre regras de solubilidade de substâncias em fase aquosa. Bom, essa pergunta aqui é importante. Olha, como sabemos se um composto será solúvel em água? Bom, para compostos moleculares, a molécula deve ser polar. Por exemplo, etanol é um álcool, metanol também é um álcool, ácido acético, ácido fórmico. Esses compostos que eu acabei de citar são compostos moleculares e polares, e, portanto, solúveis em água. Por outro lado, se você tiver um hidrocarboneto, esse hidrocarboneto não será solúvel em água, porque o hidrocarboneto é formado por moléculas apolares. Então, por exemplo, o hexano é um hidrocarboneto e não é solúvel em água. Mas o foco de hoje é a solubilidade, reações envolvendo compostos iônicos. Então, está aqui, ó, para compostos iônicos, a solubilidade do composto é regida por um conjunto de regras de solubilidade. Essas regras estão traduzidas aqui nessa tabela de solubilidade. Então, compostos solúveis. Quase todos os sais de sódio, potássio e amônio são solúveis. Então, por exemplo, NaCl, KCl, os hidróxidos também, KOH, NaOH, aqui ó, sais desses íons aqui com esses cátions sempre são solúveis. Por exemplo, NaNO3 também é solúvel. Perclorato de potássio, KClO3, O4, desculpa. Acetato, clorato, nitrato, todas essas combinações desses cátions aqui, sódio, potássio, amônio, com esses ânions, resultam em sais solúveis. Quase todos os sais de cloreto, brometo e iodeto são solúveis. Por exemplo, cloreto de sódio, iodeto de sódio, brometo de sódio, eles são solúveis. Cloreto de bário, então esses são solúveis. Exceções, até vou mudar a cor aqui para indicar as exceções. Cloreto de prata é insolúvel, então colocando em vermelho aqui os insolúveis. Cloreto de mercúrio, mercúrio 1, Hg2, Cl2. Esse Hg2Cl2, para você formular, vou colocar aqui embaixo para você entender melhor, descer um pouquinho. Para você formular, pense que você tem Hg2, 2 mais, e o cloreto. Então, você imagina assim, dois átomos de mercúrio ligados, e a carga desse conjunto é 2 mais. Então, esse é o Hg2 mais. É o mercúrio 1. Então, esse 2 vem para cá,
esse 1 vem para cá. Então a fórmula é Hg2Cl2 e é um sal insolúvel. Então eu estou colocando aqui em vermelho os insolúveis. Esse é o cloreto de mercúrio 1 ou calomelano. Cloreto de chumbo, iodeto de chumbo, brometo de chumbo também são insolúveis. Então isso aqui é PbCl2, Pb e 2 também são insolúveis. Vamos lá agora os solúveis, aqui eu mostrei agora as exceções, agora vamos às regras aqui. Os sais que contêm fluoreto, regra geral, são solúveis. Por exemplo, fluoreto de sódio, fluoreto de amônio, são solúveis. Exceções, quais fluoretos são insolúveis? Nós temos aqui os fluoretos dos metais alcalino-terrosos, tipo magnésio. Então você tem lá fluoreto de magnésio, fluoreto de cálcio, fluoreto de estrôncio e assim por diante. Esses são insolúveis. Então aqui nós temos as fórmulas de alguns fluoretos insolúveis. Os sais de sulfato, regra geral, são solúveis. Por exemplo, sulfato de sódio, então solúvel aqui em azulzinho, Na2, SO4, sulfato de amônio, NH4, 2, SO4. Exceções, quais são os sulfatos insolúveis? Sulfato de cálcio, então aqui em vermelho os insolúveis, Ca, SO4, Sr, SO4, Ba, SO4. Vamos a mais regras sobre a solubilidade dos compostos inorgânicos, em particular estamos tratando dos sais. Então temos mais uma tabela. Nessa tabela aqui eu tenho a tabela de compostos insolúveis. Então, os carbonatos, regra geral, são insolúveis. Fosfatos, oxalatos, cromatos, sulfetos. Por exemplo, CaCO3, carbonato de cálcio, Ca2, CO3, Ca3, PO4, 2, fosfato de cálcio, oxalato de cálcio, CaC2O4, PbS, o sulfeto. Esses são insolúveis. A maioria dos óxidos metálicos também são insolúveis, por exemplo, CaO, MgO, FeO, Fe2O3, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3 são insolúveis. Enfim, grande maioria dos óxidos e hidróxidos são insolúveis. FeOH3, hidróxido de ferro 3 também é insolúvel. Então eu coloquei em vermelho os compostos insolúveis. Em azul aqui, como essa tabela que mostra os insolúveis, em azul as exceções são solúveis. Por exemplo, hidróxidos de metais alcalinos, KOH, NaOH, são solúveis. O hidróxido de bário é solúvel. O hidróxido de estrôncio também são solúveis aqui. Os sais de amônio com esses ânions, do tipo, por exemplo, fosfato de amônio é solúvel, NH4, 3PO4. Bom, na próxima aula nós vamos tratar de fato das reações que acontecem com a formação de compostos ou de composto insolúvel, formação de precipitado. Então, uma vez que nós conhecemos aqui as regras de solubilidade, podemos agora avançar para estudar essas reações. Até lá!